Em 10 anos, o número de homicídios no Brasil subiu quase 23%. E os jovens são as principais vítimas, quase sempre assassinados e de forma cruel. A reportagem que você vai ver agora traz algumas respostas para esse comportamento assassino. Segundo especialistas, a certeza da impunidade explica o aumento da violência e da crueldade. Este vídeo aborda a complexa intersecção entre violência, política e direitos humanos no Brasil. O objetivo é analisar como as decisões políticas moldam a segurança pública e quais as suas consequências diretas para a população. Iremos explorar este tema de forma equilibrada, utilizando dados e fatos verificáveis para fornecer uma visão clara sobre um dos maiores desafios do país, sem recorrer a simplificações ou discursos polarizados. A relevância deste tema é inegável, pois afeta a vida de todos os brasileiros, independentemente de sua classe social ou localização geográfica. Compreender a dinâmica entre o poder político e a segurança é fundamental para exercer a cidadania de forma consciente. As políticas de segurança pública impactam desde a rotina diária até as garantias fundamentais, tornando este um debate central para o futuro da nossa sociedade. Neste vídeo, vamos cobrir as raízes históricas da violência no Brasil, analisar como diferentes correntes políticas abordam o problema e discutir o papel crucial dos direitos humanos como um pilar para soluções eficazes e justas. Não serão oferecidas respostas fáceis, mas sim ferramentas para uma análise crítica e informada sobre a realidade brasileira. Se você busca uma discussão aprofundada, considere se inscrever para mais conteúdos assim. A análise apresentada aqui é baseada em dados de instituições como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e estudos acadêmicos consolidados na área de Sociologia da Violência e Ciência Política. O foco é fornecer uma perspectiva fundamentada, distanciando-se de opiniões partidárias e focando na interpretação de evidências concretas. A intenção é enriquecer o debate público com informações de qualidade e promover uma reflexão construtiva. Para entender como chegamos ao cenário atual, é preciso primeiro olhar para trás. A estrutura social e política do Brasil foi construída sobre bases que historicamente normalizaram certas formas de violência e desigualdade. Essas raízes profundas continuam a influenciar as políticas de segurança e a percepção pública sobre justiça, moldando o debate contemporâneo de maneiras que nem sempre são óbvias à primeira vista. A violência no Brasil tem raízes profundas, ligadas a um processo histórico de colonização, escravidão e urbanização desordenada. A desigualdade social e a ausência do Estado em diversas áreas criaram um terreno fértil para o surgimento de dinâmicas violentas. Dados históricos demonstram que a concentração de poder e a exclusão de grandes parcelas da população são fatores estruturais que perpetuam ciclos de violência até hoje. É essencial diferenciar conceitos como violência estrutural e violência institucional. A primeira refere-se às injustiças sociais que limitam o potencial das pessoas, como a falta de acesso à educação e saúde. Já a segunda ocorre quando as próprias instituições do Estado, como as forças policiais ou o sistema judiciário, agem de forma a violar direitos, muitas vezes de maneira seletiva contra determinados grupos populacionais. Existem diferentes perspectivas acadêmicas para explicar este fenômeno. Alguns sociólogos apontam para a desintegração dos laços sociais e a anomia, enquanto outros cientistas políticos focam na falha das instituições em garantir o monopólio legítimo da força. Economistas, por sua vez, frequentemente correlacionam os altos índices de violência com a desigualdade de renda e a falta de oportunidades econômicas para a juventude em situação de vulnerabilidade. Uma analogia útil é pensar na violência como uma febre no corpo social. Tratar apenas o sintoma, como aumentar o policiamento repressivo, pode não curar a doença subjacente, que seria a desigualdade e a falta de instituições eficazes. Uma abordagem completa exige um diagnóstico preciso das causas profundas, combinando medidas de curto prazo com políticas estruturais de longo prazo para fortalecer o organismo social. Compreendendo essa base teórica e histórica, torna-se mais claro como o tema da segurança pública se transforma em uma arena de disputas políticas. As diferentes propostas e discursos que vemos nas eleições e no Congresso são, em essência, reflexos dessas distintas interpretações sobre as causas e as soluções para o problema. É nesse campo que as decisões políticas ganham forma.
Na política brasileira, a segurança pública é frequentemente tratada sob a ótica do combate direto, com plataformas que enfatizam o aumento do policiamento e o endurecimento das leis penais. Essa abordagem popular entre parte do eleitor busca responder a uma demanda por ordem e resultados imediatos. No entanto, a eficácia de tais medidas, quando aplicadas de forma isolada, é amplamente debatida por especialistas em segurança. Por exemplo, políticas de guerra às drogas, implementadas em diversos estados brasileiros nas últimas décadas, resultaram, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em um aumento significativo da população carcerária, sem uma redução proporcional nos índices de criminalidade violenta. Isso demonstra que estratégias focadas apenas na repressão podem ter efeitos colaterais complexos, como o fortalecimento de facções dentro dos presídios. Existem variações significativas. Algumas correntes políticas defendem abordagens mais integradas, combinando policiamento inteligente com investimentos em prevenção social, como educação em tempo integral, programas de emprego para jovens e urbanização de áreas carentes. Essas propostas se baseiam na ideia de que a violência é um fenômeno multifatorial e exige soluções que atuem em suas diversas causas simultaneamente. A limitação das abordagens puramente repressivas é evidente quando o problema persiste ou se desloca. Uma operação policial intensiva em uma comunidade pode reduzir a criminalidade local temporariamente, mas sem ações estruturais, a tendência é que os grupos criminosos migrem ou se reorganizem. É um ciclo que evidencia a necessidade de políticas de Estado contínuas, não apenas ações de governo reativas. Essa tensão entre repressão e prevenção levanta uma questão fundamental sobre o papel do Estado. Como garantir a segurança da população sem comprometer suas garantias e direitos fundamentais? A forma como cada governo responde a essa pergunta define não apenas a eficácia de suas políticas de segurança, mas também o caráter de sua relação com a sociedade. No contexto brasileiro, a discussão sobre direitos humanos está intrinsecamente ligada à segurança pública. A Constituição de 1988 e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário garantem direitos fundamentais, como a vida, a integridade física e o devido processo legal para todos os cidadãos. O debate surge quando as ações do Estado para combater o crime acabam por violar essas mesmas garantias. Dados de organizações como a Human Rights Watch e relatórios do Conselho Nacional de Justiça apontam para desafios sistêmicos, como a alta letalidade policial e as condições precárias do sistema carcerário. Esses fenômenos não são apenas violações individuais, mas indicam um padrão institucional que afeta desproporcionalmente populações negras, pobres e periféricas, aprofundando as desigualdades sociais existentes no país. A grande tensão reside no equilíbrio entre a necessidade de ordem pública e a proteção das liberdades individuais. Um Estado democrático de direito tem o dever de proteger seus cidadãos da violência criminal, mas deve fazê-lo dentro dos limites da lei. Argumentos que colocam segurança e direitos humanos como opostos ignoram que a violação de direitos pelo Estado pode gerar mais desconfiança e violência. O papel de instituições de controle como o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário é crucial para mediar essa tensão. Além disso, a sociedade civil organizada por meio de ONGs e movimentos sociais desempenha uma função vital de monitoramento e denúncia, pressionando o poder público por políticas de segurança que sejam ao mesmo tempo eficazes e respeitadoras da dignidade humana. Diante desse cenário complexo que equilibra a necessidade de segurança com o respeito aos direitos, surgem caminhos alternativos e propostas de reforma. Compreender essas possíveis soluções é o passo seguinte para transformar a análise do problema em uma busca por ações concretas e construtivas que possam de fato melhorar a realidade brasileira de forma sustentável e justa para todos. Para o cidadão comum, uma forma prática de implementar esse conhecimento é acompanhar de perto as propostas e o histórico dos seus representantes políticos em relação à segurança pública e aos direitos humanos. Verifique como eles votam em projetos de lei relacionados ao tema e cobre um posicionamento baseado em evidências, não apenas em discursos de efeito. A participação em audiências públicas também é uma ferramenta poderosa. Existem recursos confiáveis para aprofundar o entendimento. Portais como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Igaré e o G1 Monitor da Violência oferecem dados atualizados e análises qualificadas.
Acompanhar o trabalho de organizações sérias permite formar uma opinião mais embasada, longe da desinformação que muitas vezes domina o debate sobre a realidade brasileira. É fundamental ser realista sobre os resultados. Problemas estruturais complexos como a violência não são resolvidos com soluções simples ou rápidas. Mudanças sustentáveis exigem políticas de longo prazo, consistência e o envolvimento de múltiplos setores da sociedade. Desconfie de promessas de resultados imediatos e grandiosos, pois a realidade costuma ser muito mais gradual e desafiadora do que o discurso político. Se esta análise sobre violência, política e direitos humanos foi útil para você, compartilhe sua perspectiva de forma respeitosa nos comentários. Qual aspecto deste debate você considera mais urgente? Discussões construtivas, baseadas em fatos e respeito mútuo, são essenciais para avançarmos como sociedade. O engajamento informado é o primeiro passo para a mudança que buscamos. Em conclusão, a superação dos desafios da segurança pública no Brasil passa necessariamente por um caminho que integra inteligência, ações estruturais e um compromisso inabalável com os direitos humanos. Não se trata de uma escolha entre segurança e direitos, mas de entender que uma segurança pública verdadeiramente eficaz e duradoura só pode ser construída sobre os alicerces de uma sociedade mais justa e democrática.